Números 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazer e de Gileade eram próprias para a criação do gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote de Bom, Jazer, Nimra, Esbom e Eleale, Sebã, Nebo e Beú, terra que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. Acrescentaram: Se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essas terras sejam dadas a esses seus servos como propriedade. Não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos gaditas e rubenitas: Os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhe deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei a Cades Barneia para verem a terra, depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra. Desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhe tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez esse juramento: Como não me seguiram de todo o coração, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quinezeu, e Josué, filho de Num, que surgiram o Senhor de todo o coração, que seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele o fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daquele que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí então vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus pais e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel, se deixaram de segui-lo, e se deixarem de segui-los de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão motivo da destruição de todo este povo. Então aproximaram-se de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para o nosso rebanho e cidade para os nossos filhos. Nós, porém, nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossos pequeninos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, porque a nossa herança está aqui, no lado leste do Jordão. Moisés lhes disse: Se fizerem isso, se diante do Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados, todos vocês atravessarem o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada diante do Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. Assim, essa terra será propriedade de vocês diante do Senhor. Se, porém, vocês não fizerem isso, pecarão contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado. Construam cidades para os seus pequeninos e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os gaditas e rubenitas disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como o meu senhor ordena.
Os nossos pequeninos e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade. Os seus servos, porém, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar diante do Senhor, como o meu Senhor ordena. Moisés deu as seguintes ordens acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos chefes de família da tribo israelita. Se os gaditas e rubenitas, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês diante do Senhor, então, quando a terra for subjugada diante de vocês, entregarem como propriedade a terra de Gileade. Se, porém, não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os gaditas e rubenitas responderam: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão diante do Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos gaditas e aos rubenitas e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o rei de Og, rei de Bazã, toda a terra, com as suas cidades e o território ao redor delas. Os gaditas construíram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Zafer, Jogbeá, Bet-Nisra e Bet-Arã, como cidade fortificada, e fez currais para os seus rebanhos. Os rubenitas construíram Esbom, Eleale e Quiriatim, bem como Nebo e Baal-meon, cujos nomes foram mudados, e Sibma. Eles deram outro nome a essas cidades que construíram. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade. Tomaram posse dela e expulsaram os amorreus, que lá estavam. Então Moisés deu a Gileade ao Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povos deles e os chamou a Ravote Jair. Noba conquistou Quinate e os netos povoado e a chamou de Noba, dando-lhe o seu próprio nome.